Que bom, estamos terminando nossa empreitada. Que pena, nossa viagem está chegando ao fim. É num misto de alegria e tristeza que a gente encara o trecho final da antiga rota tropeira, rumo a Sorocaba. Esta é uma região de nascentes, rica em águas. Aqui atravessamos o Paranapanema, um dos rios mais importantes de São Paulo. É um trecho ainda das cabeceiras dele. Mais embaixo vai engrossar e fazer a divisa com o Paraná. Um dia e meio de marcha à frente e chegamos ao segundo rio. Se em vez de 2006 a gente estivesse, digamos, em 1780, 1800, a passagem por esta ponte seria um dos momentos mais esperados da viagem. A travessia deste rio, o Itapetininga, representava para os tropeiros a chegada ao último pouso antes de Sorocaba. A fazenda onde costumavam fazer o último pouso ficava na Baixada, bem na beira do rio. Mas, curiosamente, como você vai ver daqui a pouco, Itapetininga foi erguida em outro lugar, mais no alto, por artimanha de um tropeiro. Bem, eu não sei se você percebeu, mas nós estamos aqui com uma tropa bem parelha. Essa cor meio avermelhada que os tropeiros chamavam de ruana. No cavalo seria o alazão. Estamos assim por um motivo especial, é uma reverência a uma lenda. A lenda da besta ruana. Tinha uma besta ruana, pôs o nome de princesa, outra igual não existia, 100 léguas na redondeza. Eu no lombo da ruana. Os estudiosos do tropeirismo em Itapetininga, como o cavaleiro Décio Albino de Oliveira, contam que, por volta de 1770, o rei de Portugal mandou fundar uma freguesia numa das duas sesmarias que havia aqui. Quando o enviado da coroa chegou, o dono das terras do Planalto deu de presente a ele uma mula ruana. Ele cedeu para este uma mula ruana, diz que muito bonita, de um bom andar, para que esse senhor fizesse o reconhecimento. Tudo indicava que seria na beira do rio, porque lá era o último pouso, mas pela sua vivacidade conseguiu influenciar para que escolhesse o local onde é hoje a Praça da Catedral. Depois de funcionar durante décadas apenas como ponto de passagem, Itapetininga acabou se transformando também num importante centro de comercialização de muares. É o que conta o Firmino, aquele personagem que na nossa história simboliza o tropeiro de todos os tempos. Oi, Itapetininga! Oi, Lago dos Amores! Saudade! Essa horinha do lusco-fusco era bem a senha para comer a boia e vim aqui fazer o footing na praça. As mulheres rodavam para um lado, os homens giravam pelo outro. Olhava pelo rabo dos olhos, cochichava. Ah, coisa boa! Pena que foi em cima da desgraça dos outros. Até o final do século XIX, a agitação toda era em Sorocaba. Mas aí bateu uma epidemia de febre amarela que acabou com as feiras de mula por lá. Nunca mais teve nada. O movimento veio todo aqui para Itapetininga. Isso aqui fervia de tropeiro, casado, solteiro, sozinho, acompanhado, tinha de um tudo. Eita, Lago dos Amores, oi, Itapetininga! Assim como vimos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, a rota que estamos seguindo em São Paulo é também uma viagem pela arquitetura da época dos tropeiros. Este casarão colonial, por exemplo, ficava ao lado de um ponto de registro de tropas, um pedágio de arrecadação de impostos sobre a passagem das mulas. Este outro, de estilo mais moderno, era a sede da Fazenda Pilão d'Água, importante parada de tropas na segunda metade do século XIX. E o pessoal engordava os animais que perdiam peso para venda aqui também. Luiz Carlos Santos, que nos guia pela sede, explica que quem construiu o sofisticado casarão foi um engenheiro francês, que veio com a comitiva de Dom João VI em 1808. Nossa comitiva recebeu o convite para almoçar aqui. Além do churrasco, prometeram pra gente também uma surpresa cultural. Vamos lá, Vandemordo, vê se pardeu aqui. Você só fala, moço, que é fortão, vai!
Enquanto aguarda, a turma de peões se engraça com uma peça antiga. É uma liteira, uma cadeirinha coberta sustentada por 2 varais. Assim, a nobreza era conduzida, puxada por burros ou no lombo dos escravos. O que começou como brincadeira dá lugar a uma reflexão sobre a importância dos negros no movimento tropeiro também. Aqui quem tomava conta mais eram os escravos. Tinha um escravo que fazia esse tipo de papel, que era um escravo... Luiz Carlos mostra a senzala, cubículos sem janela que abrigavam famílias inteiras. Isso que parece um reservatório era um tanque de salmoura. Depois das chibatadas, das costas lanhadas, os escravos punidos eram obrigados a mergulhar aqui para não zangar as feridas. E daí salgava mesmo, né? Ele ficava uma semana com aquele sal. Então era uma salmoura fortíssima e limão junto, né? Para recuperar ele mais rápido. Quando eles estavam pondo na salmoura os negros, será que eles traziam outros negros para assistir, para não ter... intimidar? Não, trazia as mulheres. O negócio era trazer as mulheres para que as mulheres falassem para os homens não fazer isso. Descendentes dos escravos da Pilão d'Água fundaram uma comunidade quilombola perto daqui. É o Jaó. A repórter Camila Marconato esteve lá. As terras do Jaó foram doadas por um fazendeiro aqui da região a um negro, escravo da fazenda Pilão d'Água, que com o fim da escravidão e sem falar português, havia sido abandonado à própria sorte. O líder da comunidade, seu Hilário Martins, é neto desse ex-escravo. Ele conta como vivia o grupo de negros que tentava sobreviver embaixo de uma árvore. Eles comiam a mesma sujeira que eles faziam ali, eles comiam. E aquele depois foi gerando em nada, não teve mais aquilo, não teve mais nada, e foram morrendo de fome. E restou 4 daqueles negros ali. Um deles foi o meu avô. O outro avô do seu Hilário foi tropeiro, como tantos negros que ajudaram a tanger mulas Brasil afora. Representavam uma parcela respeitável da mão de obra tropeira. O meu avô, da parte do meu pai, ele foi escravo em Caxias do Sul. Depois, então, terminou a escravidão, eles davam a comida para ele e ele puxava uma tropa para São Paulo, né? No Jaó, hoje vivem 56 famílias. Vida difícil. Dona Albertina, 70 anos? 70 E ainda anos. aguenta carregar tudo isso na cabeça? Não posso parar quieto. Os moradores ainda não conseguem tirar o sustento da terra. A maioria trabalha fora, nas fazendas da região. Há mais de 10 anos, a comunidade conta com um posto de saúde e uma escola. Mas tem sérios problemas de saneamento. Há apenas um poço. A água só chega nas casas durante meia hora, 2 vezes na semana. Já cheguei a comentar com alguns dos meus amigos que eu me sinto no Nordeste. Só que o Nordeste agora parece que deu uma, né? Deu uma melhorada? Deu uma, eu acho, né? O Nordeste melhorou e você Então, nós continuamos como nordestino. Sem água. Vera de Oliveira Campos é uma das 12 artesãs do Jaó. As peças que elas fazem complementam a renda e ajudam a preservar as tradições do seu povo. No jogo de capoeira, no maculelê, a tentativa de manter viva também nas novas gerações a cultura afro. Aqui na Pilão d'Água, Camila, também tem música. O almoço ficou pronto e a surpresa que nos preparavam era essa. Uma bonita apresentação da Orquestra de Violas que tem o nome de Caminho das Tropas. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. Este grupo foi formado não faz muito tempo em Itapeva para resgatar a cultura musical tropeira. Tem idosos, gente de meia idade, moços e moças e até crianças, como Bruno Takashi da Silva, de apenas 8 anos. Não tem instrumentista na família, também nenhum tropeiro entre os antepassados. Qual que é o teu sonho, Bruno? Ser um violeiro famoso. É? E você quer tocar o que na viola? Menino da porteira. São dezenas de clássicos como esse aqui. Quer ver? Olha outro. Fizema 8
última viagem. Este é Roberto Correia, violeiro, compositor, estudioso da cultura sertaneja. Roberto, me disseram que violeiro passa metade da vida afinando a viola e a outra metade tocando nela desafinada. Pois é, Zé Milton, mas isso é violeiro ruim. Violeiro bom não acontece isso, não. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar. Neste encontro estávamos todos os 5 repórteres que vêm cobrindo a série da Tropiada e os 5 peões que vêm tocando as mulas. Nestes versos tão singelos. Juntos, vamos lembrando um rosário de sucessos feitos no estilo ou inspirados naquele tipo de música que os tropeiros ajudaram a espalhar. A mulher descanelada tem uma linda figura. Ai, ai, ai. Roberto, tem outra música de mula que fala de traia de mula, baldrana macia? Ah, ok, vamos lá. O brincar chapeado e uma baldrana macia, um cochininho dos brancos pra minha besta Lucia. Oh, que beleza! Bem, esses são os clássicos de hoje, entendendo por hoje os últimos 50, 70 anos. Porque a música que o tropeiro fazia mesmo, dessa não se tem registro. Até porque não havia gravação naquela época e não se conhece partitura, documento. Mas uma coisa é certa, a maioria, pelo menos num determinado período, tocava esse tipo de viola aqui. Essa é uma peça rara, uma preciosidade, uma das violas mais antigas da coleção do Roberto Correia. Que viola é essa, Roberto? Por favor. Isso aqui é uma viola chamada viola de Queluz. Queluz é uma cidade de Minas Gerais, atualmente tem o nome de Conselheiro Lafayette. E lá se fabricava, no final do século XIX, as melhores violas do Brasil. E essa viola foi espalhada pelo Brasil inteiro. É um Stradivarius da viola, é uma preciosidade. E tem um som maravilhoso, olha só. Agora, Roberto, essa viola aí tem que idade? Essa viola tem aproximadamente 100 anos. E de que madeira ela é feita, você sabe? Embuia, com mogno, temos o pinho, né? O pinho que você fala é o pinheiro do Paraná. Exatamente. É araucária. Roberto, você fez um cartaz danado da viola mineira, mas a maioria dos tropeiros eram paulistas. Será que eles buscavam viola lá em Minas? As violas realmente vinham de lá, mas aqui também tinha violas bem construídas, aqui no Vale do Tietê. Por exemplo, olha só. Essa aqui é uma viola antiga, que me foi presenteada por Inesita Barroso, uma viola que a gente chama de viola paulista, e uma viola que também tem um som meio chorado, né? Agora, Roberto, não dá nem para imaginar, supor que tipo de música os tropeiros tocavam? Como não tem registro, a gente faz uma suposição. Eu acho uma grande possibilidade deles cantarem as modas de viola que a gente encontra nos catiras, porque a moda de viola é como um romance medieval, é uma tragédia, uma narrativa cantada. E depois o recortado, onde as pessoas dançam, sapateiam. Então a moda de viola contava-se as coisas. Era como se fosse um jornal, vamos dizer assim. Os fatos eram perpetuados nos causos e nas modas de viola. Quer dizer, o músico tropeiro era um trovador montado numa mula. É isso aí. No livro Tropas e Tropeiros na Formação do Brasil, há versos que um viajante anotou 100 e tantos anos atrás. Como é que será que o tropeiro cantava isso? Roberto Correia imaginou assim. Morena, sai do caminho, que a tropa de longe vem. Morena, sai do caminho, que a tropa de longe vem. Tem uma mula de guia que não respeita ninguém. Ai, que não respeita ninguém. Tem uma mula de guia que não respeita ninguém. Tem uma mula de guia que não respeita ninguém. Morena, suba na seca, que a tropa de longe vem. Ai, que a tropa de longe vem. No encontro com a gente, o Roberto também ajudou a dar vida a uma musiquinha que nós viemos compondo pelo caminho. Gijo é dado a fazer versos. Num belo dia, fez essa quadrinha. Os batidos do casco da mula com o meu coração combina. Minha traia toda de alpaca, nossa tropa é coisa fina. Sinto a poeira da estrada
na cachoeira, bebo água cristalina. Roberto fez o arranjo e agora você vai ouvir em primeira mão a moda da nossa tropeada. O batido do casco da mula com meu coração combina. Minha traia é de alpaca, nossa tropa é coisa fina. Foi mais de 70 marchas de Cruz Alta a Sorocaba. Agora a viagem termina, trago os olhos raso d'água. 200 e tantas léguas foi o tanto que andemos, até já perdemos a conta dos amigos que fizemos. O batido do casco da mula com meu coração combina. Ai, ai, ai. Este é o penúltimo rio no caminho das tropas, o Sarapuí. É como os índios chamavam um peixinho que acabou virando o nome da cidade. Sarapuí teve os seus dias de glória também na época do movimento tropeiro. Nossa passagem é saudada com muito carinho. Emociona muitos moradores, como seu Aníbal Peçanha, o seu Neno, que chega a cair no choro. O senhor foi tropeiro também? Andou com mula? É. Nossa última parada acontece na fazenda onde funciona a Universidade do Cavalo, que fica bem na divisa de Salto de Pirapora com a cidade de Sorocaba. É aqui que vamos nos preparar para a chegada. Uma lição importante que nós aprendemos nessa longa jornada é que tropear significa dar a mão, ajudar. Se me perguntarem qual o melhor sinônimo para tropeiro, eu não tenho dúvida. É companheiro, aquele que ajuda o outro a executar uma tarefa que não dá para fazer sozinho. Como numa orquestra, num time de futebol, como numa reportagem de televisão. Hoje, véspera da nossa chegada a Sorocaba, a tropa não marcha. Mas a comitiva não descansa. Há muito trabalho. São 5 tarefas para 5 peões que vão ser acompanhadas pelos 5 repórteres que realizaram a série. Lava, lava, esfrega, esfrega. Seu Toninho pega o encardido acumulado no pelame das mulas. Até agora, nossa tropa só tinha tomado banho de chuva, lama e muito pó. Só na Araponga a gente deve encontrar sujeira dos 4 estados por onde passamos. É o primeiro banho para a última marcha. É muito shampoo, muita água. Olha o caldo vermelho que escorre. Na chegada, a tropa tem que estar no jeito. O trato dos pelos do animal depende muito da personalidade do peão e também da personalidade da mula. Ô Giz, qual é o sistema de tosa que você prefere? Eu gosto da tosa espada. O animal da frente mais leve, às vezes até do pescoço invertido, fica melhor estoso. Orna mais para o animal. Os tipos de tosa variam que nem corte de cabelo. Além da espada, tem a meia-lua, a meia-tosa, que deixa um chumacinho de crina, a tosa xadrez. Tosquia é feita com maquininha de barbeiro. Realça as partes do corpo. Bom, a tropa está arrumada. Agora é hora de dar um trato naquilo que vai fazer não só a mula, mas o tropeiro brilhar. O momento vai requerer traje de gala. Gago e Diogo se esmeram no polimento dos aperos, como os tropeiros chamavam as tralhas de montaria. O chapeado do arreio, as argolas do peitoral, prata e alpaca reluzindo no sol. Nos trinques, é uma vitória de conseguir chegar. E chegar com a traia limpa, né? Nesses mais de 2 meses de marcha, nossos tropeiros acumularam mais que histórias para contar e experiências. Veja como está a mão do Pagoto. O que é isso, Pagoto? Calo, rachadura, uma detonada boa. Gente, isso é lixa de serralheiro, de lixar ferro. Mas não machuca, não?
A minha mão, não. Não se mexe, hein, João? E lembra a maquininha que eles estavam usando para tosquear as mulas? Pois é a mesma no rosto do Gago. Ele fez promessa de só tirar a barba para a chegada da tropa. Já tinha tosqueado alguém que não fosse mula ou Olha, ovelha? feio desse jeito não, velho. Jesus amado, parece uma arma farpada a barba do homem. Capricha, você não paga, hein? A quinta tarefa é um cineminha para a gente organizar as lembranças da viagem. Um copião das gravações reanima a memória da turma. Olha a mulada ainda chucra na preparação da tropa. Vamos, aí. A saída com tempo ruim em Cruz Alta. Que chuvarada pelo caminho. Que frio. E a poeira. A comida foi muito boa, né? Cada paisagem, hein? Na plateia, uma testa franzida, um lábio mordido. Paulistas, catarinenses, paranaenses, gaúchos, que nos acolheram com todo o carinho. Obrigado, brasileiros. Quantos amigos fizemos. Segura a saudade, peão. Olhos vermelhos, olhos mareados varrem a tela. Segura o choro, peão. Segura o tranco, peão. Solta o riso, peão. 200 léguas foi o tanto que andemos, até já perdemos a conta dos amigos que fizemos. Muito obrigado por chores e felicidade. Os nossos laços são iguais um ao outro, né? Laços também se fortaleceram dentro da equipe, que começou como um grupo técnico estritamente profissional, mas acabou virando uma irmandade. Vamos continuar sendo uma família, tudo irmão. 2 meses que nós se conhecemos, mas que faz 20 anos que nós temos amizade, todos nós. Isso que aconteceu com a gente foi um presente. União também dos animais. Ninguém vai esquecer a coragem dessa égua, a nossa fada madrinha. Cruzou sozinho o Rio Pelotas, despertando o companheirismo da mula Mel, que se atirou nas águas, puxando a tropa, facilitando a travessia do temido e perigoso Passo da Santa Vitória, o Passo do Inferno. A heroína da travessia foi a fada ou foi a Mel? As duas, né? É, né? Escalando as pedras da outra margem, a tropa parece dizer: foi difícil, mas conseguimos. E é assim, com a sensação de êxito superando a de cansaço, que a comitiva começa a fazer o trecho final da tropeada. Essa muda tá grande, tá bem bonita, né? Ainda na Universidade do Cavalo, o repórter José Hamilton Ribeiro e o veterinário Aloísio Marins plantam uma muda de araucária. Desde que saímos de Cruz Alta, viemos aqui e ali fincando mudinhas do pinheiro brasileiro. A árvore que no passado demarcava, sinalizava, sombreava a rota dos tropeiros. É o rastro que deixamos. Uma reverência não só ao meio ambiente, mas à cultura tropeira, que também corre o risco de extinção. Estamos deixando o Salto de Pirapora e entrando no município de Sorocaba. Sorocaba foi o lugar da grande feira de mula da história do Brasil. Os animais aqui se reuniam, eram negociados e daqui se dispersavam para o resto do país, São Paulo acima. Quem está numa situação especial para falar sobre isso é o Ivaci Matias. José Hamilton, eu também estou montado, mas aqui no alto, no Globocop. Neste momento, a gente sobrevoa o rio Sorocaba. Nesse lugar aí, já existe ponte desde o século XVI, uma das primeiras do interior de São Paulo, o que facilitava a movimentação dos comboios para cá. Naquele tempo, Sorocaba era a última cidade do oeste de São Paulo. Era a boca do sertão e a cidade fervia toda vez que chegava uma tropa. Vamos lá para baixo ver como está indo a marcha com o repórter Nelson Araújo. Aqui, Vaci, a cada momento a comitiva engrossa mais. Como numa procissão,
Centenas de cavaleiros vêm nos acompanhar na marcha, formando um extenso cortejo. O batido da nossa tropa já começa a ser ouvido agora dentro da cidade de Sorocaba. Acabamos de passar por baixo da rodovia Raposo Tavares. O nosso destino é o Largo do Divino, onde está a repórter Ana Dalapria. O Largo e a Capela do Divino foram construídos em 1880 no lugar que funcionava assim como o portão de entrada das tropas no município de Sorocaba. Era aqui o primeiro ponto de parada de homens e animais antes de chegar à feira. A igreja é do século XIX, ainda conserva imagens e pinturas feitas em Portugal. O traçado da praça segue a simbologia religiosa. Ela é cortada por 7 caminhos, representando os 7 dons do Divino Espírito Santo. A feira de Sorocaba não era um recinto fechado, como a gente está acostumado a ver hoje. Era algo muito maior, como você vai ver lá do alto, com Ivaci Matias. Sorocaba hoje é uma metrópole com mais de 500 mil habitantes, mas seu território original foi dividido em vários outros municípios. Na época das tropiadas, era uma vastidão de campos. Nessa área aí, entre a Serra de São Francisco e o Morro de Araçoiaba, também conhecido como Ipanema, é que as tropas se esparramavam. Para se ter uma ideia, hoje uma grande feira tem 4, 5 mil animais. Mas chegou a haver feira aqui de mais de 40 mil mulas. Mas olha só, a comitiva vem aí, passo lento, com as bandeiras hasteadas. Faltam apenas alguns quarteirões. A gente fica só imaginando o que se passa no peito do peão. O coração tá a mil. Tá pulando que não um touro aqui do rodeio atrás da camiseta. Nossa Senhora. Tô feliz que muito. Compartilhando essa emoção conosco, muita gente não só da região de Sorocaba, mas de vários municípios de São Paulo e outros estados. Montarias e cavaleiros com traje de gala. Moça vestida de prenda. Zé Hamilton, este muladeiro, Zé Maurício Franco, viajou 300 quilômetros só para participar da chegada. Veio de Andradas, Minas Gerais. Sem brincadeira, eu tô piado. Isso aqui é uma emoção que ninguém pode valer por isso. Ele monta a mula graciosa, enfeitada com uma tralha de 160 argolas de prata. A mula tem que ser enfeitada, porque isso aqui é igual uma dama. A dama tem que ser bonita, né? O Pagoto tá juntando gente aqui nessa chegada, né? Você viu que beleza? Bastante, né? Quando entra na reta de chegada, a comitiva forma um cordão de 500 cavaleiros. O caminho fica estreito. O povo se acotovela na calçada para ver de perto a burrama. Depois de 1.760 quilômetros marchados, 66 dias de viagem, nossa tropa, enfim, chega ao Largo do Divino, na cidade de Sorocaba, e vai entrar na praça justamente pelo caminho que representa o dom da fortaleza. Centenas de pessoas vieram recepcionar nossos tropeiros e animais. Pai nosso, em agradecimento à recepção carinhosa, as mulas se aprumam na porta da igreja. É o alinhamento de trabalho que virou uma espécie de saudação da nossa tropa a todos os que nos acolheram pelo caminho. É o nosso muito obrigado. Muito obrigado aos donos dessa mulada forte e corajosa. Tá aí o certificado do bonito papel que fizeram. Muito obrigado aos peões que tanto se dedicaram para que a gente pudesse contar a história dos tropeiros, os caipiras que honram a história do Brasil. O batido do casco da mula, o meu coração combina. Minha carente é opaca, nossa tropa é coisa fina.
1070 marchas de Cruz Alta a Sorocaba. Agora a viagem termina, trago os olhos rasos d'água. 200 e tantas léguas, foi o tanto que andei. Em Té já perdemos a conta dos amigos que fizemos. O batido do casco da mula, com meu coração corrida. Ai, ai, ai. A repórter Ana Dalla Pria fala de duas grandes satisfações ao participar da série Os Tropeiros. Para mim foi interessante participar desse projeto da Tropa, não só profissionalmente, como pessoalmente, porque como me coube acompanhar o trajeto
da tropa pelo estado do Paraná, e eu sou paranaense, eu pude conhecer algumas cidades históricas que eu nunca tinha visitado. Coisas que eu aprendi no colégio quando era criança, agora eu pude ver pessoalmente. E outro momento que foi até emocionante para mim foi ter encontrado Dona Judite, que é a criadora e até hoje diretora dos museus da cidade de Castro, o Museu do Tropeiro e a Casa de Sinhara. Dona Judite é uma senhora já com mais de 80 anos que dedicou a vida a recolher e preservar a memória do tropeirismo no Paraná e no Brasil e que é uma pessoa, assim, naturalmente avessa a entrevistas. Ela nunca tinha dado entrevista para uma televisão, pelo menos não em rede nacional. E ela se encantou com a gente, ficou nossa amiga e deu depoimentos ótimos, enormes, falou da própria vida, contou histórias da família. Então isso foi, para mim, assim, uma vitória profissional também. Minha mãe tinha 18 filhos e ela me trazia nas visitas porque ela não tinha confiança de me deixar em casa, porque eu aprontava. Então, ela me fazia acompanhar. E na vinda já ela vinha, minha filha, por favor, sente, fique bem quietinha. Não fique perguntando as coisas, porque ela sabia que eu chegava nessas casas. Essa, por exemplo, foi uma das casas que eu visitei muitas vezes. Eu dizia, o que é isso? Para que serve? Mas isso, então, isso me despertou quando eu fiquei mais velha, mais adulta, eu pensei, a gente tem que guardar essas coisas, porque é tão gostoso lembrar as coisas que a gente viu em criança, a infância rica que a gente teve. Ficou com saudade da namorada? Ah, fiquei, da minha mãe, porque eu dou muito com a minha mãe, eu quero muito bem ela. O quê? Mas nós gastamos foi celular da Globo. Ah, foi muito bom, foi muito bom. Eu estou torcendo para que tenha outro logo, porque eu já estou com saudade do povão aí, uma amizade que a gente fez com o pessoal. Cada personagem dos tropeiros tem muitas histórias para contar. Elas estão sendo recolhidas também pelo repórter José Hamilton Ribeiro e vão fazer parte de um livro. A linguagem da televisão tem uma dinâmica que não permite, às vezes, descer a pormenores, dar detalhes de uma situação, ou então, por exemplo, num acontecimento histórico, dar o devido contexto em que aquilo se deu, nos personagens, a importância histórica, às vezes sociológica de um fato. Então, um livro que venha atrás de uma série de TV, eu acho que é um complemento, é uma completação de informação. Eu, então, estou ouvindo as pessoas que participaram, o pessoal da equipe da comitiva, os peões, o pessoal que elaborou e que deu sentido a isso. E esse material todo vai estar no livro, junto com uma cronologia dos fatos do tropeirismo, que eu acho que vai ser bastante útil. E aqui você cruza... O diretor da série, Odair Redondo, atribui à pesquisa um papel fundamental na realização de Os Tropeiros. A conversa com os guias locais, a conversa com os historiadores locais, o material de pesquisa tirado de literatura, acabou dando chance da gente produzir um pré-projeto, um livreto onde se consolidou essa fase de pesquisa e serviu também de base para que todos os outros envolvidos tivessem uma referência comum. Uma coisa fundamental nessa pesquisa a campo foi ter encontrado um grupo que representa a última geração de tropeiros. Pessoas com 80, 84, 85 anos que de fato trouxeram tropas do Rio Grande do Sul até São Paulo. E são pessoas que impressionam pela vitalidade, principalmente por causa disso. Que se emocionam, quer dizer, ao falar de algo que representou a vida toda para eles. E elas puderam, essas pessoas, puderam vivenciar tudo de novo. E para a gente foi de uma riqueza muito grande, porque a gente se sentiu, pôde captar a paixão deles. Como é o caso do seu Evadir, como é o caso do seu João do Riso, pessoas que montam, que laçam, então estão em plena forma depois dos 80. Também a gente acabou encontrando pessoas estudiosas do assunto
que dão a vida, por esse tema. E é fundamental porque elas estão registrando a história, que por enquanto é uma história basicamente oral, elas estão registrando para gerações futuras. E a expectativa é que nessas gerações futuras surjam também abnegados como esse e que levem para frente esse trabalho e não deixem essas memórias se perder. Sérgio Coelho de Oliveira, jornalista formado em História, é pesquisador do tropeirismo. Ele atuou como consultor da série Os Tropeiros. Quais as principais razões pelas quais as novas gerações devem reverenciar os tropeiros? Eu daria 2 razões que eu acho mais importantes. A primeira, ela faz parte da nossa história. Dificilmente as famílias daqui da região, desse corredor, elas não têm uma história, não têm um parente envolvido com o tropeirismo. Ou com o tropeirismo, ou com as atividades afins, certo? O pai foi celeiro, o pai foi domador, o avô foi tropeiro, cuidava de invernada. Então você vai encontrar na origem dessas famílias toda uma história de tropeirismo. E esse resgate hoje está mais importante do que foi há 10 anos atrás. Não saberia dizer para você o que está levando esse pessoal a voltar a essas raízes. O outro fator, a outra causa que eu daria a você é a injustiça com que tem sido tratado o tropeiro, a missão dele. Nós temos o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café e ninguém nunca falou em ciclo do tropeiro. Falam que o tropeirismo é uma atividade subsidiária ao café, subsidiária ao ouro, subsidiária à cana-de-açúcar, como realmente transportou tudo isso. E por que ele não é considerado um ciclo? Porque ele não teve a importância econômica que a metrópole queria, que é o valor de exportação. Nós nunca exportamos mula, nem couro de mula, nem berro de mula, certo? É uma atividade interna de atendimento das nossas economias internas, enquanto que o ouro, a cana, o café foram elementos de exportação. Então eles perderam essa importância. Hoje, exatamente hoje, nesses últimos 10 anos, os historiadores estão revendo essa história e mostrando que o dinheiro das tropas financiou o ouro, o dinheiro das tropas financiou o café, então ele volta a ter uma importância. E eu acho que é aí, nessa hora em que se resgata a importância econômica do tropeiro, que a Globo vem com essa série, eu acho que não poderia ser em melhor hora.